E agora eu vou trazer uma notícia que acaba de sair e eu já passo para o nosso próximo entrevistado, que eu vou chamar em seguida. A China retaliou mais uma vez e anunciou tarifas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. A China já havia retaliado com 34%, em igual medida Donald Trump. Donald Trump disse que queria subir essas tarifas, queria dar mais 50% sobre a China. O Xi Jinping foi além, trucou Donald Trump. Gente, isso é teoria dos jogos perfeito, né? Aquele chicken game, né? Para ver quem pisca primeiro, quem é a galinha que vai sair da frente primeiro, quem não vai ser atropelado. E a China retaliou com mais 84% sobre os Estados Unidos. A cobrança começa amanhã, quinta-feira, e ocorre no dia em que entraram em vigor as novas tarifas de 50% sobre o Donald Trump. Peço a Mariana que continue com a gente e chamo para a nossa rota de conversa o Roberto Padovani, que é economista-chefe do BV. E a pergunta óbvia para você, Padovani, quero te ver aqui no nosso telão, é aonde isso vai dar. É quase te perguntar se você tem uma bola de cristal, mas está ali, Padovani, 84%, Xi Jinping não piscou, continua no jogo, foi para o all-in no pôquer. Bom dia, meu amigo, desculpa passar essa bucha para você comentar logo de manhã. Bom dia, Amanda. Bom, a gente está acostumado, esses dias têm sido bastante agitados, né? O que a gente está aprendendo é que esses movimentos todos são essencialmente políticos, eles não têm nenhuma lógica econômica, nem da parte dos Estados Unidos, nem da parte da China, o que aumenta a imprevisibilidade. O que a gente sabe, olhando a história econômica, o que a gente aprende na faculdade de economia, é que guerras comerciais são bloqueios às exportações, às importações, portanto impactam a produção local, não favorece as condições de consumo dos vários países. Portanto, o que a gente sabe é que guerra comercial leva a menos crescimento. A gente sabe também a outra leitura óbvia, é que como a cadeia global de produção está muito mais integrada, quando você impõe barreiras, você está gerando um choque de oferta, mesmo com a economia desacelerando, o que gera inflação. Então, tudo sugere, Amanda, que a gente está num cenário de disputa política, geopolítica, uma disputa pesada, não tem nenhuma consideração econômica nessas decisões, e isso deve conduzir o mundo a um quadro de estagflação, menos crescimento com mais inflação. Não é por outro motivo que, além da imprevisibilidade, que os mercados reagem tão mal. É muito interessante essa leitura que você faz, Padovani, porque apenas a leitura econômica, lógica, matemática do cenário não dá conta de revelar toda a densidade, toda a profundidade que ele traz. A gente tem que fazer uma leitura política e geopolítica, porque aqui também o que está em xeque é a liderança do próprio Xi Jinping na China, porque se ele pisca, isso coloca em risco a sua influência, o seu poder dentro do Partido Comunista Chinês e como líder que a China vê, um líder autoritário e um líder forte. Eu quero passar a próxima, antes de passar para a Mariana, aliás, deixa eu atualizar que eu estou com o celular na mão, gente, assim que se faz programa ao vivo com notícia acontecendo a todo momento. Depois desse anúncio da China, os índices futuros de Nova York aprofundaram a queda, Dow Jones cai 1,47%, S&P 500 1,24%, Nasdaq escorrega para o terreno negativo 0,93% e a Stock 600, que reúne ações europeias, bolsas europeias, cai 3,87%. E olha, o petróleo escorregando, viu? Abaixo de $60, o Brent já com queda de quase 6%. Mariana, eu vou te passar a próxima pergunta para o Padovani, por favor. Oi, Padovani. Ontem o Ray Dalio, do fundo Bridgewater, deu uma entrevista falando que o diagnóstico da equipe do Trump estaria correto, eles tem um problema, o déficit está insustentável e tem a sua necessidade de reindustrialização. Você acha que essas medidas conseguem atacar esses problemas? Elas vão ter alguma eficácia para atacar esses problemas? Não por dois motivos, Mariana. O primeiro motivo é que a indústria no mundo foi exportada para a Ásia, em particular para a China, basicamente por uma decisão de custos. Imaginar que você vai reindustrializar um país que não tem mão de obra ou, por conta disso, tem uma mão de obra cara, não faz sentido, né? Não tem lógica econômica. A outra história é quando você olha os déficits comerciais norte-americanos, eles não são gerados porque a Ásia ou a Europa são pessoas más com os Estados Unidos, né? O que a gente tem, o que explica esses déficits
é o fato da economia norte-americana estar superaquecida e, nesse contexto, o governo norte-americano está aumentando o gasto público. A sinalização do Trump é que vai piorar, né, cortando impostos, e isso gera o déficit comercial, né, o que a gente economista chama de déficit gêmeos. Então, tem uma lógica econômica muito clara por trás do déficit comercial e pela exportação da indústria para a Ásia. Tentar rever esses dois fenômenos econômicos através de medidas tarifárias, obviamente que não vai funcionar. Os Estados Unidos não vão se reindustrializar, e o que você vai ter talvez o déficit comercial se ajuste não pelas tarifas, mas pela recessão que você vai provocar. Então, são medidas totalmente tortas do ponto de vista econômico. Para Padovani, a impressão que eu tenho é que a E do gente... ponto... Perdão, Mariana, pode continuar, da sequência. Não, e do ponto de vista político também, porque assim, se você enfraquece a economia americana, ela perde relevância no mundo também, né? Quer dizer, não tem... a gente está todo mundo tentando entender qual é a lógica, onde que o Trump quer chegar com isso, né? É exatamente o ponto. Quer dizer, a médio prazo, o que a gente tem muita gente no mercado já discutindo, a perda de relevância do dólar. Quer dizer, o que você está fazendo é regiões como Europa, Ásia e América do Sul discutindo multilateralismo e isolando os Estados Unidos. Isso, a médio prazo, é péssima história para a economia norte-americana. Você está comprometendo o crescimento futuro dos Estados Unidos. Agora, é curioso que, por trás dessas disputas geopolíticas, existe a necessidade de dar respostas políticas internas. Então, o Trump está lá, não é à toa, existe uma pressão da sociedade para que ele adote essas medidas, assim como no caso do Brexit, por exemplo, houve uma pressão para que a Inglaterra saísse da zona do euro, da União Europeia, e por mais irracional que seja. Então, a gente está vivendo aí um ambiente de reação política instintiva, deixando de lado todas as considerações racionais, científicas, do ponto de vista econômico. E olha, todos os índices escorregando, viu? Os índices futuros de Nova York, o petróleo, $56 agora nesse momento, o índice é um patamar perigoso. O índice VIX, que mede a volatilidade, é conhecido como índice do medo, estava até caindo no início dessa manhã, depois do anúncio de sobretaxa de 84% da China. Ele está subindo quase 5%, já chega a 54 pontos, se eu não me engano, 60, acho que é uma barreira histórica, né? Quando ele atinge 60 pontos, só nas piores crises. Vou até perguntar isso para o Padovani. Mas, Padovani, a minha impressão é que a gente mudou de patamar agora com essa escalada do Xi Jinping, né? Porque isso leva essa briga comercial basicamente a um impasse em que ninguém se move. É como se quase você cortasse totalmente os canais de comunicação e a desacoplagem, né, o desacoplamento das duas grandes superpotências e supereconomias do mundo, China e Estados Unidos, é como se você estivesse cortando assim, mas com uma faca na hora. Não é uma desacoplagem lenta, como já estava acontecendo, quando a China vai se endividando menos em títulos do Tesouro americano. Não, é uma coisa brusca, com, obviamente, efeitos e balançando as placas tectônicas do mundo inteiro. Eu quero entender mais, explorar mais esse aspecto com você, porque parece que o mundo chega a um nível de impasse. Eu não sei se a gente tem memória de uma crise dessa proporção. Não, é perfeita a análise, Amanda. A gente está vivendo, além dessas questões de curto prazo, né, que é você desestimular as exportações e as importações, desestimular o comércio internacional que leva à recessão, você tem várias incertezas no ambiente, né? A gente não sabe, primeiro ponto, quais são as reações dos diversos agentes, porque a gente tem que lembrar que não é só uma relação bilateral entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos estão taxando as importações do mundo todo, todos os seus parceiros. Então, tem várias reações, é um jogo muito complexo com vários atores. Então, tem uma incerteza em relação ao desenho tarifário internacional. Tem um segundo aspecto, é esse que você mencionou. A gente nunca viveu num mundo em que você desglobaliza totalmente as relações. A gente construiu ao longo dos últimos 40, 50 anos cadeias globais integradas, a gente buscou aumento de eficiência com o comércio internacional e essa ruptura agora tem um efeito desconhecido. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E tem, por último, eu acho que até uma decorrência dessa disputa comercial e geopolítica, é o fato concreto que a gente tem uma economia emergente, uma sociedade emergente que é a chinesa, e uma economia que está perdendo relevância, que é os Estados Unidos.
esse conflito não deve se encerrar rapidamente, né? A gente tem duas potências em conflito, usando o canal comercial e econômico como um caminho para resolver esses problemas, mas o fato é que essa disputa tarifária, ela abre espaço não só para uma leitura de que, poxa, teremos talvez uma guerra comercial, impactos econômicos, mas aumenta as incertezas porque você não sabe quais são os próximos passos. Ninguém pode descartar, por exemplo, essa tem sido muita retórica norte-americana, de uma postura militar também. Então é muito mais que econômico, é muito mais amplo. O mundo está aumentando de maneira relevante as incertezas e ninguém sabe no mercado financeiro para onde vai caminhar. Incertezas é ruim para os negócios, então não só reforça a desaceleração, mas reforça a ideia de que você está em lugar seguro, né? Que basicamente hoje eu acho que é o ouro. Então a gente vai ver mercados derretendo porque ninguém sabe, mais do que ser um cenário bom ou ruim, ninguém sabe o que vai acontecer do ponto de vista econômico e político. Mariana, a última pergunta é a sua. Nós temos 2 minutos para o finalzinho do programa. Então, uma pergunta rápida e uma resposta rápida, por favor. Você imagina alguma reação da elite econômica? Ontem até o próprio Musk fez um tweet que ele defende tarifa zero. Quer dizer, toda a classe empresarial americana que está sofrendo, perdeu aí 10 trilhões em 3 dias. Como você imagina que pode ter alguma uma reação forte a ponto de, enfim, do movimento para o impeachment do Trump? Quer dizer, uma coisa assim nesse nível? Eu imagino sim, Mariana. A literatura acadêmica, né, o pessoal de ciência política, avalia governabilidade e condições políticas através das condições de consumo da população. O que a gente está vendo é uma piora das condições de consumo, um aumento na tensão no establishment, na elite, e isso certamente vai tirar a sustentabilidade do governo norte-americano. Então, além das pressões internacionais, o Donald Trump vai ter que enfrentar pressões internas contra a sua política. Essa talvez seja a melhor tábua de salvação que a gente possa ter nesse momento. E é interessante, porque até me avisaram que talvez a gente tenha mais tempo. Estou esperando aqui eles dizerem se a gente pode continuar mais um pouquinho ou não. Mas já tem, por exemplo, eu estou aqui no Wall Street Journal acompanhando as ações, Financial Times, etc. Já tem, por exemplo, o CEO da Delta na esteira do que a Mariana disse, sendo mais uma dessas vozes, porque algumas vozes têm vindo a público nos últimos dias, né? Gestores de grandes fundos, ou presidentes de banco, o Jamie Dimon, o próprio Bill Ackman, que é um apoiador fervoroso do Donald Trump, que doou milhões de dólares para a sua campanha, e o próprio Elon Musk, que é quase um co-presidente dos Estados Unidos, se insurgindo contra essa campanha tarifária do Trump, e agora é o CEO da Delta, que está falando que a receita da companhia aérea completamente congelou, né, desde que as tarifas foram anunciadas, e ele está dizendo que é essa política de tarifária que está causando isso e que os Estados Unidos se arriscam a se colocar numa recessão. E eu acho que para terminar, né, disseram que a gente tem que encerrar, mas eu acho que para terminar mais ou menos isso, né, Padovani, é uma recessão self-inflicted, né, como você diria em inglês, é autoimposta. Quer dizer, eu acho que não tem na memória uma história de uma decisão de um líder que possivelmente possa arrastar um país tão rápido por essa via da recessão, né? Uma última frase, Padovani, e aí a gente encerra. Não, acho que tudo que a gente conversou aqui mostra que a gente caminha para uma desaceleração global com choque inflacionário e crise política. Então é um cenário assim, que não foi vivido antes e, portanto, de absoluta incerteza.